Pessoal, nós vamos falar um pouco hoje sobre o decreto que flexibiliza a posse de armas por parte da população brasileira. Eu particularmente começo essa reflexão me posicionando de maneira contrária a essa flexibilização da lei e essa possibilidade de acesso à posse de armas. E aí vou tentar ao longo desse vídeo aqui discorrer um pouco e argumentar um pouco do porquê da minha contrariedade ou do meu posicionamento não necessariamente a favor desse decreto. Primeiro porque como professor, como educador, como profissional da educação, eu sempre acredito que a solução para qualquer problema, a solução para todos os problemas, ou para quase todos os problemas, passa pela educação, pelo empoderamento intelectual, emocional, cultural da população de uma maneira geral. Quando a gente pensa num país como o Brasil, a gente precisa colocar as coisas em perspectiva. Talvez colocar as coisas em perspectiva seja uma característica que tem faltado para grande parte da população brasileira, para nós todos, de uma maneira geral. É o imediatismo e a pressa em dar respostas, e muitas vezes as respostas mais simples. Toda vez que nós caminhamos para respostas simples, que nós simplificamos problemas que na sua natureza são complexos, nós tendemos a um equívoco. E por que eu penso isso? Porque quando nós comparamos o nosso país com outros países, a gente precisa relativizar e colocar sempre numa perspectiva de análise mais aprofundada. Hoje nós somos um dos países que tem, pelo menos no âmbito das pesquisas que nós temos acesso, um dos níveis educacionais mais baixos. Temos uma quantidade de violência, especialmente em relação às mulheres, muito grande. Uma mulher sofre violência no Brasil a cada 5 minutos. Sem contar que uma mulher morre no Brasil assassinada a cada 2 horas. Quando nós pensamos na nossa perspectiva de país, no âmbito, por exemplo, da distribuição de renda, nós temos uma distribuição de renda que ela é vergonhosa. Ao passo que na Europa, dentro de muitas empresas, o menor salário para o maior salário, a diferença é de 10 vezes, no Brasil essa diferença chega a quase 600 vezes. Você tem uma quantidade de pessoas que moram em condições absolutamente sem o menor nível de cidadania, sem a menor condição de dignidade, e você tem uma flexibilização também da legislação trabalhista que faz com que muitas pessoas passem para o empreendedorismo, mas não um empreendedorismo consciente, preparado, estruturado, mas aquele empreendedorismo que se pauta no improviso. Então, se a gente pensar um pouco na nossa perspectiva de legislação e analisar que para que você tenha a arma, você precisa ter mais de 25 anos, você não pode ter antecedente criminal, tudo bem, você tem que ter residência fixa, num país em que 50% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, e você precisa ter emprego em um país que você tem uma quantidade de nem estude, nem trabalha, que ultrapassa as 30 milhões de pessoas, você vai chegar à conclusão que não é liberando a arma ou dando mais possibilidade de acesso à arma que você vai reduzir a violência. Você reduz a violência quando você diminui a desigualdade social, você reduz a violência quando você empodera as pessoas no âmbito da cultura e quando você dá condições de vida que as pessoas passem minimamente a dialogar melhor. Numa sociedade que não há diálogo, você permitir que as pessoas tenham acesso à arma, dadas essas condições, é você criar mais um abismo na sociedade, das pessoas que têm e as pessoas que não têm arma, das pessoas que podem e das pessoas que muito possivelmente, dadas as condições em que estamos, jamais poderão. Quando nós tivermos uma ascensão social, intelectual e cultural para que um número maior de pessoas possa chegar a ter ou a pleitear o porte de arma, nós teremos diminuído a violência. E aí o porte e a posse de arma vão se tornar desnecessários. Gostaria muito de ouvir sua opinião, seus comentários, a favor, contra, enfim. Um grande abraço a todos e até a próxima.